Bom dia, sexto ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós teremos aula virtual. Nós teremos videoaula porque, segundo o novo decreto aí, com o lockdown, nós não podemos ter aulas presenciais, tá bom? Então, a partir de agora, nós teremos aulas remotas, videoaulas também na segunda-feira, tá bom? Então, acrescentem aí no horário de vocês aquele professor que você teria a aula presencial, ele também vai participar remotamente agora, tá bom? O plantão vai acontecer agora remoto, porque com as aulas presenciais, o nosso plantão de segunda-feira estava sendo presencial, né? Agora vai continuar como nos demais dias, das 7 às 11 pelo WhatsApp, certo? Então, se você tiver alguma dúvida, não deixe de participar, não deixe de enviar a sua atividade, tá bom? Não deixe de fazer as tarefas que são solicitadas. Hoje mesmo nós temos aí uma lista de atividades para vocês fazerem, do livro de língua portuguesa e também de gramática, tá bom? E nós estamos começando aí com o período de revisão, tá bom? Então, essa semana ainda vou mandar a lista também para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos que todos os conteúdos que estão na lista vão ser trabalhados, tá bom? Essa semana eu vou mandar muitas videoaulas de correção e também de explicação, tá bom? Muitas assim, tanto que vocês já estão acostumados. Agora já vai ter uma a mais na segunda-feira, porque na segunda-feira nós não teremos mais aula remota, tá bom? Aliás, nós não teremos mais aula presencial, e sim remota, certo? Então, vamos lá. Língua portuguesa. Nós já vamos começar aqui com a explicação de uma proposta de produção textual que nós temos no livro de língua portuguesa, tá bom? Mais uma produção textual. Ai, professora, mais uma produção textual toda semana? Sim, toda semana nós temos produção de texto, tá bom? Agora nós não temos mais a disciplina produção textual, porque é tudo língua portuguesa, tá bom? Mas temos sim toda semana produção de texto, tá bom? E as propostas estão todas no livro de vocês, nos livros tanto de língua portuguesa quanto gênero, leitura e análise. Então está tudo muito bem explicadinho lá, mas vamos ver aqui parte por parte, vamos explicar muito bem para não restar dúvida, tá bom? Primeiro, vamos lembrar que nós estamos trabalhando um determinado gênero textual. No capítulo 1 aqui, nós ainda estamos trabalhando fábulas. Então, as propostas de produção textual devem seguir esse gênero. Então, você vai elaborar fábulas. Aí tem diversas propostas, né? Algumas é para você utilizar a moral de uma e escrever, outra dar continuidade, ou escolher determinados personagens, mas não pode fugir desse gênero textual fábula. Nós já trabalhamos ali as características da fábula, o que uma fábula deve ter. Vocês já leram diversas fábulas, então não é tão complicado assim, tá bom? Se você tiver alguma dúvida a respeito disso, não deixe de participar do plantão, tá bom? Porque se você não expõe a sua dúvida, eu não vou saber que você está com ela, tá? Vamos ver aqui essa produção, essa proposta de produção, e depois, se vocês tiverem dúvida, participe do plantão. Antes de começar a escrever, certamente você já deve ter escutado, principalmente de pessoas mais velhas, algumas frases de efeito que lhe dão uma lição moral. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Gato escaldado tem medo de água fria. Quem anda com porcos, farelo come. Diz-me com quem andas, que te direi quem és. São algumas poucas das várias fórmulas ditas popularmente como verdades morais. E esses textos damos o nome de provérbios, que são ditados populares, que perduram nas culturas por meio de sua passagem oral de uma geração para outra, sem autoria identificável. Os provérbios fazem parte do que podemos chamar de sabedoria popular. Nós sabemos que a fábula é um gênero textual que apresenta uma lição moral, ela nos traz ensinamentos. Mas nós temos também os provérbios e outros ditos populares que vêm justamente trazer ensinamentos, lições morais, certo?
vem aí da sabedoria popular. A semelhança dos provérbios com as fábulas está no desfecho deste gênero literário. A moral da história é sempre uma frase de efeito que resume o ensinamento de toda a fábula. Desse modo, a lição moral de muitas fábulas pode ser usada na prática social, com a função de provérbios, sem que saibamos a sua origem. Então, a lição moral ali, ela pode ser utilizada como provérbios aí na prática social. Veja mais alguns exemplos de provérbios. De grão em grão a galinha enche o papo. Beleza não põe na mesa. Caiu na rede é peixe. Cão que late não morde. Devagar se vai ao longe. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Seguro morreu de velho. Filho de peixe, peixinho é. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Um homem prevenido vale por dois. Quem semeia vento, colhe tempestade. E esses são alguns dos provérbios que nós temos aí, utilizamos bastante popularmente. Eu tenho certeza absoluta que você já ouviu ou até mesmo já disse algum desses provérbios aqui. Nós entendemos, né? São ensinamentos que são passados aí oralmente pela sabedoria popular. Nós não sabemos a origem, não sabemos aí quem inventou, mas está aí na boca do povo. Bom, então os provérbios, eles são muito conhecidos. E agora, essa proposta textual, essa que nós vamos trabalhar agora, é uma das minhas prediletas, favoritas, tá bom? Porque é muito bom nós pegarmos aí um provérbio, entender ali o ensinamento e a partir disso construir o nosso texto, né? O provérbio ele vai ser o mote ali para você começar o seu texto, a sua fábula. Então vai ficar muito legal. Tenho certeza que vão sair fábulas espetaculares. Antes disso, nós temos algumas atividades. Eu não pedi para vocês fazerem anteriormente, porque são respostas pessoais, só há 3 aqui que é de marcar X, mas não tem problema. Eu quero que vocês respondam essas questões, tá? E me mandem. 1. Converse com seus colegas e tente se lembrar de mais provérbios que vocês conheçam. Liste alguns deles aqui. Professora, nós não estamos conversando com os nossos colegas porque nossas aulas agora são remotas. Converse com seus pais, converse aí com seus irmãos, primos, quem você está tendo contato agora e veja se vocês se recordam aí de alguns outros provérbios, tá bom? Segunda questão. Ao lado de cada provérbio colocado, explique com suas próprias palavras o seu sentido. Se achar necessário, explique-o com exemplos. Essas linhas aí, elas estão muito poucas, né? Se for necessário, pode responder no caderno, não tem problema, tá? Terceira questão. Como estamos na era digital, foi necessário rever os velhos ditados existentes e adaptá-los à nova realidade. Veja abaixo. A pressa é inimiga da conexão. Amigos, amigos, senhas à parte. Para bom provedor, uma senha basta. Não adianta chorar sobre arquivo deletado. Mais vale um arquivo no HD do que 2 baixando. Quem clica, seus males multiplica. Quem semeia e-mails, colhe spams. Os fins justificam os e-mails. É uma maneira aí cômica, né, de reescrever esses provérbios. E isso, pessoal, é chamado de intertextualidade. Se você ainda não ouviu esse termo, intertextualidade, é importante. Preste atenção que você vai ouvir falar dele mais à frente. Eu gosto sempre de trazer uma aula de intertextualidade porque é algo bem interessante, algo que cai em Enem, como nós vimos aí, em diversas provas de vestibular, e é bom nós sabermos. E muitas vezes nós mesmos utilizamos a intertextualidade na produção textual, e é importante nós sabermos disso, termos consciência disso. A intertextualidade é a presença de um texto em outro novo. Aqui nós temos frases, provérbios, ditos populares, mas eu sei que, leia primeiro, a pressa é inimiga da conexão.
foi uma releitura feita de um texto que já existia. A pressa é inimiga da perfeição. Ao bater o olho ali, eu lembro do outro provérbio. Então, isso é intertextualidade, tá bom? Essa reinterpretação feita aqui. No texto, há uma reinterpretação de ditados populares com uso de termos da informática. Essa reinterpretação torna o texto apropriado para profissionais da informática? Para todos nós, né, pessoal? Para todo mundo, não tem aí essa especificidade, não. B. Atribui ao texto um caráter humorístico? Com certeza, né? Está bem... nós temos com clareza aí a presença do humor, né? Quem clica, seus males multiplica. Então, é uma versão aí humorística desses provérbios. Então, B atribui ao texto um caráter humorístico. Seria essa aí a resposta a marcar. C. Restringe o acesso ao texto por público não especializado. D. Deixa a terminologia original mais acessível ao público em geral. Letra E. Dificulta a compreensão do texto por quem não domina a língua inglesa. A resposta correta é a letra B, né? Tanto que esses termos aí, spam, e-mail, conexão, já está mais do que presente no nosso dia a dia. Então, nós temos, principalmente vocês novos aí que já nasceram e estão crescendo aí com a mão na massa na internet, nesses aparelhos digitais. Então, isso não complica o entendimento de vocês. Vamos agora para a proposta em si. Agora, você vai produzir mais uma fábula tendo em vista os conhecimentos trabalhados neste capítulo. Antes de começar, escolha ao sorteio um dos provérbios da lista da página 52 para servir de ensinamento sugerido pelo seu texto. Se você quiser fazer um sorteio, escrever num papel ali aqueles provérbios, recortar e fazer um sorteio, pode, legal. Mas se você só quiser escolher ali um que você achou mais interessante, que você acha que sua fábula vai ficar legal, pode ser, tá? Se, por exemplo, você escolheu o provérbio água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, tente imaginar uma situação que envolve animais em que um deles, o mais frágil, vença o outro por meio da insistência e não pela força. Você pode optar também por trabalhar com ditados populares atualizados, como aqueles que vimos na questão 3 acima. Caso tenha interesse, navegando pela internet, você poderá encontrar muitos outros ditados atualizados. Veja alguns exemplos neste site. Aí nós temos o QR Code, se você quiser fazer a leitura desse QR Code aí para ver esses outros ditados atualizados, tudo bem. Porém, esses ditados populares, eles permanecem até hoje porque os valores, os ensinamentos, eles são atemporais, né? Eles ainda servirão para as pessoas lá no futuro, para as próximas gerações, porque trabalham com temas aí, questões nossas, valores, situações corriqueiras do dia a dia, tá bom? Então, você vai ficar à vontade aí na escolha do provérbio que você quiser. Tanto naqueles que estão lá, se você quiser pesquisar outros, ou essas versões atualizadas, quiser fazer uma fábula aí mais moderninha, tudo bem. Mas você não pode deixar de cumprir ali com as características da fábula, tá bom? Personagens são animais, que têm características humanas, e ela vai trazer um ensinamento. E esse ensinamento já está explícito ali no provérbio que você escolher. O seu texto fará parte de uma coletânea de fábulas organizada pela turma com o apoio do professor. Ao fim do trabalho, vocês precisam tomar algumas decisões em conjunto. Como será o título do livro, como será a sua capa, quem será o editor, os textos serão ilustrados? Sabe, nós podemos fazer aí, adaptar a essa nossa realidade agora virtual, nós podemos fazer um blog com essas fábulas, se vocês quiserem, eu topo, acho bem legal. Ou nós podemos fazer aí, se vocês quiserem mandar as fotos, eu faço um vídeo com essas fábulas também, posto no canal, na turma, tudo bem. Aí nós podemos conversar sobre isso, tá bom?
mas você vai fazer a fábula, vai registrar, tirar foto e enviar para mim, tá bom? Capriche, não faça algo muito pequeno, mas também não precisa fazer nada extenso demais, porque a fábula é um gênero textual curto, né? Mas não faça nada muito pequenininho não, certo? Surpreenda aí o seu leitor, tá? Aí aqui, planejamento. Antes de começar a produzir o seu texto, volte à proposta da página 38 e escolha um personagem principal entre os animais ali ilustrados. Em seguida, planeje seu texto pensando nos seguintes pontos. Olha, essa orientação aqui, eu permito que vocês pulem ela, tá bom? Fique à vontade, escolha o personagem que você quiser. Mas se você estiver um pouco confuso, pode voltar lá na página 38 e escolher algum daqueles lá, tá bom? Se você não tiver certeza do que você quiser, tá? Mas fique à vontade. E aqui nós temos algumas questões para o planejamento, tá? Só para te orientar aqui, se você tiver com dificuldades na elaboração do rascunho do seu texto. Tanto o planejamento quanto a avaliação são tópicos aí para ajudar, te orientar na produção do seu texto, tá bom? Aqui fala para você avaliar o texto do colega, mas como nós não temos essa possibilidade agora, veja esses pontos aí no seu texto mesmo, veja se a fábula produzida apresenta um título, se você tiver esquecido de colocar, você coloca, tá? Então, esses dois tópicos são para orientar vocês. Agora, terminada a explicação da proposta de produção textual que vocês vão fazer, vamos falar um pouco de fonema e letra. Nós já encontramos aí esses termos em algumas das nossas atividades, até no livro Gênero, Leitura e Análise, mas agora vamos ver a teoria. Já expliquei em uma videoaula de forma bem breve ali o que seria o fonema, o que seria a letra, mas agora vamos ver o que o nosso livro de língua portuguesa traz, tá bom? Porque a partir dessa explicação você vai fazer as atividades do livro de língua portuguesa, vai fazer atividades do livro de gramática, tá bom? E se tiver alguma dúvida, anote a dúvida, participe do plantão. O que é ortografia? O texto ali, o livro já começa trazendo esse termo aí para nós, porque vez ou outra nós encontramos essa palavrinha, né, ortografia. Mas o que é ortografia? Significa escrita correta e designa o ramo de estudo da língua que, obedecendo a uma série de regras, padroniza a escrita das palavras. É ela que estabelece, por exemplo, a forma casa com S como certa e não casa em todos os outros países lusófonos, nações que têm o português como língua oficial. Então, observe. Nós temos a ortografia. A ortografia é a escrita correta. Quando você escreve uma palavra e troca o X por Z, troca o S por Z, troca o R pelo L, ou o contrário, quando você troca algumas letras ali e você escreve a palavra de maneira incorreta, é a partir da ortografia, é um erro ortográfico, certo? A ortografia é a escrita correta ali das letras. Então, a ortografia é algo que nós devemos nos atentar aí diariamente com todas as nossas tarefas, com as produções de texto. Por isso que a professora de língua portuguesa, ela corrige a ortografia, corrige as palavras que você escreve errado, tá bom? Para ficarmos atentos aí, tá bom? Então, ortografia é isso, é o estudo ali da escrita, que ela segue algumas regras, né, próprias da língua para escrever as palavras. E agora, o que tem a ver, professor, ortografia com fonema e letra? Vamos lá. Como vimos, é muito comum se pensar que a língua falada deve seguir fielmente a escrita. Muitas pessoas acreditam no mito de que é correto falar assim porque se escreve assim. Entretanto, não há necessariamente uma correspondência entre os sons que produzimos na fala e as letras que usamos para representá-los. Aqui nós já estamos começando a entrar no nosso tema aí. Observem, quero que vocês marquem isso no livro de vocês, se vocês tiverem marca-texto ou sublinhar. Não há necessariamente correspondência entre os sons que produzimos na fala e as letras que usamos para representá-los.
Observe o som da fala e a letra que o representa. Quando nós tratamos de som, nós estamos falando de fonemas. As letras são as representações desses sons. Então, observe que aqui nós já temos bastante do que nós vamos estudar, né? Na verdade, uma simples palavra como mar pode ser pronunciada de maneiras muito diferentes de acordo com a região em que o falante vive. Mar, o R é pronunciado de maneira forte no interior de São Paulo, no sul de Minas Gerais, no norte do Paraná e no Mato Grosso do Sul. Mar, observem, mar, mar, é a mesma letra, mas o som muda, o som é diferente. Está vendo por que nós não podemos acreditar nessa afirmativa que diz que a escrita ela deve ser fiel ao som, aquilo que nós falamos? Algo interessante acontece também com as palavras tia e dia. Como você as pronuncia? Você conhece outras formas de pronunciá-las? Como você vê, existem várias formas de se dizer uma mesma palavra. Por isso, não há necessariamente correspondência entre sons e letras. Também sublinho isso daí. Não há necessariamente correspondência entre sons e letras. Exagerei um pouco aqui no tamanho da minha marcação. Mas marque isso daí, tá? Assim, podemos concluir que as letras nada mais são que tentativas de representação gráfica dos sons. Gráfica, escrita, olhe, as letras são tentativas de representação gráfica dos sons. Você vai decorar isso daqui, tá bom? Aprender, entender e decorar. O que são letras? Representações gráficas dos sons. Letras são representações gráficas dos sons. Agora veja, sala, mala, fala. Nesses exemplos, temos 3 palavras diferentes que designam coisas diferentes. Apesar de o grupo ala permanecer o mesmo nas 3 palavras, o som do S, o do M e do F distinguem-nas. Assim, chegamos a outra definição muito importante, a de fonema. O que é fonema? São os sons elementares pelos quais distinguimos o significado das palavras. Mais uma vez, fonemas são os sons elementares que utilizamos para distinguir o significado das palavras. Quando nós falamos, nós produzimos som, né? Fonemas. Então, outro conceito que você vai decorar, aprender, entender e decorar. É importante frisar que fonema não é letra. Fonema é fonema, letra é letra. Fonema é o som, letra é a representação. Como dissemos, os fonemas são som elementares, enquanto as letras ou grafemas, você pode encontrar esse termo também, tá bom? Grafemas, são os sinais utilizados na tentativa de representá-los na escrita. Assim, nem sempre os fonemas equivalem às letras que os representam. Há palavras, por exemplo, escritas com a letra H, mas essa letra não tem som, como em homem. No português brasileiro, algumas palavras são escritas com R no final, como colar, mas na fala, esse R tende a não ser pronunciado, colar. Então, observem aqui, nem sempre os fonemas equivalem às letras que representam, tá bom? Por exemplo, aqui nós temos o H, que em algumas palavras ele nem é perceptível, né? Homem, o H, ele não tem som aqui, né? Aqui o R também, na pronúncia, algumas pessoas não falam o R, né? Colar. Alfabeto. Você sabia que para formar as milhares de palavras da língua portuguesa, nós utilizamos apenas 26 letras? Pois é, apenas com essas 26 letras que compõem o nosso alfabeto, podemos criar infinitas formas de expressão verbal. E o que é alfabeto? É o conjunto de letras de um sistema de escrita.
As letras do nosso alfabeto se organizam da seguinte forma: nós temos as maiúsculas e as minúsculas, né? Vocês sabem aí já o nosso alfabeto, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I até Z. Esse é o nosso alfabeto. Antes do novo acordo ortográfico da língua portuguesa, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2009, as letras K, W e Y, perdão, H já era, tá bom? Então, as letras K, W e Y não pertenciam ao nosso alfabeto. Elas são utilizadas nos seguintes casos: em abreviaturas, exemplo, km, quilômetro, ou W de watt, ou watt, não me recordo a pronúncia, vou olhar depois e falar pra vocês, mas eu acho que é watts. Em nomes estrangeiros, exemplos, Kevin, Wellington, Boy, Rob. E em palavras originadas de nomes estrangeiros, exemplo, shakespeariano. Classificação dos fonemas, outro tópico importantíssimo para nós. Os fonemas da língua portuguesa se classificam em vogais, são fonemas entendidos como sons, são sons fortes. São representados na escrita de duas formas: orais, A, E, I, O, U. Exemplos: cajá, pé, cedo, tudo, evitar. E nós temos os nasais, an, em, in, on, Exemplos: canja, doença, linda, onda, unha. E nós temos as semivogais, que são semitons. São fonemas entendidos como semitons, sons um pouco mais fracos que os tons. São os fonemas I e U, quando acompanhados de vogais. Exemplos: caixa, deixar, Cláudio, falavam. Observe que nesses dois últimos casos, as letras O e M representam o fonema U, por isso são consideradas semivogais. Observe a pronúncia: Cláudio, falavam. O som ali é de U, que é uma semivogal, tá bom? É muito importante vocês aprenderem isso, porque mais à frente nós vamos estudar ditongo, tritongo e hiato. E o ditongo, muitas vezes nós aprendemos que é quando nós temos duas vogais na mesma sílaba. Esse conceito é equivocado. O ditongo é quando nós temos uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, tá bom? Então, a vogal é o tom, é o som forte. A semivogal é um pouco mais fraca, tá? E as consoantes que nós temos são fonemas entendidos como ruídos, porque ela sempre vai encontrar um obstáculo. A consoante sempre vai ter um obstáculo. Observe, M. O M, eu tenho encontro dos meus lábios para falar. L, a minha língua tem que ir lá no céu da boca. Então, são chamados de ruídos. Agora, para vogal e semivogal, eu não tenho esses obstáculos. A, E, I, O, U. Não há obstáculo. Agora, consoante, sim. Então, são chamados de ruídos, tá bom? Então, vamos lá. Vogal é tom, semivogal, semitom, porque é mais fraco. E a consoante é o ruído, tá bom? Agora, as atividades que vocês vão fazer na semana, tá bom? Começar já hoje, vocês vão fazer essas atividades e durante a semana nós vamos corrigir. Durante a semana nós teremos mais explicações teóricas e nós também vamos começar com a lista de revisão, tá bom? Observe, produção das páginas 52 e 53, que foi a que eu expliquei no início da aula. Língua portuguesa, vocês vão fazer páginas 58 a 61 e depois 69 a 71. Entre aqui essas páginas, nós temos as explicações, né, sobre fonema e letra. Você pode fazer o estudo ali, pode e deve, né, fazer o estudo, sublinhar as partes mais importantes, tá? E gramática, páginas 24 a 27, o restante das atividades do capítulo 1, tá bom? Porque é sobre fonema e letra, então, e alfabeto também. Então, eu esperei trazer a explicação para vocês, para depois vocês fazerem, tá bom? Mas é bem tranquilo, vocês vão ver que as atividades são bem de boa, bem tranquilas, mas qualquer dúvida estou à disposição de vocês, tá bom?
para sanarmos aí as dúvidas. Essas são as atividades, por enquanto. Façam elas, não deixe de tirar foto e enviar antes de fazer correção, tá bom? Se você ainda não mandou as suas atividades, pessoal, não faça isso. Entre em contato, mande as tarefas que você fez, tenha um controle das atividades. Agora, ok, nós temos essas atividades aqui, vou mandar no grupo também. Pegue a sua agenda e anote, tá bom? Nós temos alunos que não estão anotando as atividades na agenda e depois não sabem que a atividade foi passada, mas a prova está lá na sala de aula virtual, tá bom? Enviado na mensagem, que está aqui na videoaula, então não tem como fugir, tá? Anote na agenda, se você não tiver agenda, anote no caderno, mas não deixe de registrar as atividades que você tem que fazer durante a semana, tá bom? Se organize que vai dar tudo certo. Pessoal, até a próxima aula. Como eu já disse, estou disponível no plantão para qualquer dúvida, tá bom? Não deixe de mandar sua atividade para o e-mail maxnayara@yahoo.com. Tenha uma ótima semana e ótimos estudos.